Somos alunas do primeiro período de farmácia e neste vídeo iremos falar sobre o sistema endócrino, sistema muito importante que é responsável pela liberação de hormônios no nosso corpo. O nosso grupo é composto por Beatriz Querino Moreira, Evelyn Cristina Leandro dos Santos, Jacilene Tereza Silva Figueiredo, Maria Messiliane Rocha dos Anjos e Samira Kelly Santos Toscano. Sistema endócrino. O que é? É um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados na nossa corrente sanguínea. Tem como função o controle e regulação de diferentes funções do organismo, garantindo a homeostase. Classificamos como endócrina, exócrina e mistas. Temos a sua divisão: hipófise, glândula tireoide, glândulas paratireoides, pâncreas, suprarrenais ou adrenais e gônadas, testículos e ovários. Diabetes. Seus principais sintomas são fome frequente, sede excessiva, vontade de urinar diversas vezes durante o dia, perca de peso, fraqueza, fadiga, mudanças no humor e náuseas e vômito. Sua prevenção principal é comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas durante o dia. Praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos diariamente, e manter o peso controlado. Seu tratamento envolve o controle do nível do açúcar no sangue por meio de dietas, medicamentos orais ou a insulina, e é o tratamento principal. Esse tratamento vai variar de acordo com o tipo de diabetes. Também é necessário fazer exames regularmente para verificar a presença de complicações. Os órgãos afetados principalmente são o coração, as articulações, os olhos, os rins e os nervos. Existem 4 tipos de diabetes: a pré-diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 e a gestacional. A pré-diabetes acontece quando o nível de açúcar no sangue está aumentado, mas ainda não é o suficiente para fazer o diagnóstico. O grupo de alto risco desse tipo é composto em maioria por pessoas com obesidade e hipertensão arterial. A diabetes tipo 1 é considerada uma doença autoimune, pois o próprio sistema de defesa do organismo ataca as células do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. Sendo assim, a insulina não é produzida, a glicose não é transportada para as células e acaba se acumulando no sangue. Esse também é o tipo menos comum e surge desde o nascimento, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Já a diabetes tipo 2 é o tipo mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, geralmente por causa dos maus hábitos alimentares. Essa resistência diminui a ação da insulina e faz com que a glicose se acumule no corpo. Esse tipo é mais frequente em adultos, mas crianças também podem desenvolver. E por fim, a diabetes gestacional, que é um tipo que ocorre apenas durante a gestação e está relacionada com a produção de outros hormônios pela placenta que bloqueiam a ação da insulina. Algumas curiosidades sobre diabetes. Aproximadamente 90% das pessoas com diabetes tipo 2 são obesas. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão acima do peso são mais propensas a desenvolver diabetes, pois a gordura requer mais insulina. Portanto, as células de gordura liberam ácidos graxos livres que interferem no metabolismo da glicose, e as pessoas com sobrepeso têm menos receptores de insulina disponíveis. O diabetes era conhecido por ser uma doença que atingia principalmente adultos, mas o quadro mudou. Nos últimos anos, sua incidência entre crianças aumentou bastante. Não é coincidência, uma vez que esse aumento tem acompanhado o crescimento do índice de obesidade infantil. Estima-se que aproximadamente 1/3 das crianças de 5 a 9 anos no Brasil está com excesso de peso. A primeira menção de uma doença que hoje reconhecemos
como diabetes tipo 2, é o papiro Ebers. Ele foi descoberto em 1872 no Egito pelo alemão Gerd Ebers, e sua origem é estimada de 1500 a.C. Nele, é caracterizada uma doença que causava produção frequente e abundante de urina e sugeria alguns tratamentos à base de frutos e plantas. Um dos maiores problemas encontrados pelos médicos no tratamento de pacientes diabéticos sempre foi a sua dificuldade em seguir dietas. Essa dificuldade já era tanta que, no século XIX, o importante médico italiano Cantoni costumava trancar seus pacientes à chave para controlar sua alimentação. Já Bernard Naillunin, médico alemão discípulo deste método, trancava seus pacientes em seus quartos por até 5 meses, a fim de obter uma urina livre de açúcar.